Para você, assinante do Canal 4, nós estamos iniciando mais um TCV Entrevista. No programa de hoje eu converso com a bibliotecária, a Michele Tavares da Silva Bacega. Ela é formada pela Unesp Marília. Vamos falar um pouquinho sobre biblioteca aqui de Presidente Venceslau. Michele, obrigado por você ter atendido o nosso pedido e vir aqui no nosso programa, bater um papo. Nascida em São Paulo e Itaquera. Isso, Itaquera. Filha de professora? Não. Não? Sua mãe gostava de ler? Gosta. Gosta de ler? Gosta, tem bastante livro em casa. Isso, de uma certa forma, te chamou a atenção? Influenciou bastante, né? Ela conta que desde a gente pequenininha, a gente nunca pegou um livro para rasgar e riscar. Que a gente já era acostumada a ter aquele monte de livro em volta, nunca rasgamos um livro dela, ela fala. Então a gente já cresceu ali no meio. A gente, quando você fala, é a Michele e quem mais? Bianca. A Bianca. É, um pouquinho mais nova. Um pouquinho mais nova, é a caçula. É. Ok. Bom, aí você pegou gosto pela leitura. Eu sempre lia bastante. Você estudou mesmo ali em Itaquera? Estudei, na verdade é Vila Progresso, as escolas lá, né? Depois eu estudei lá na Penha, no bairro mais pro centro. E depois eu estudei lá em São Miguel Paulista, que é um pouquinho depois de Itaquera. É um bairro do lado, né? E eu morava no meio dos dois bairros. Certo. Aí você tirou o ensino médio lá? Fui. Aí depois foi cursinho. E aí você falou pra mim, me disse que quando chegou no cursinho você travou. Não, eu não sabia o que fazer. Eu achava que eu ia fazer rádio e TV. Só que a concorrência é bem alta, ainda é hoje. Sim. E aí trabalhava para pagar o cursinho, não dava conta de estudar tanto quanto precisava. Você trabalhou no quê? Eu trabalhei em empresa de engenharia. Fui estagiária, depois fui contratada. Quando eu saí, eu estava no setor de RH. Na empresa de engenharia. Saí para fazer a faculdade, né? De sair direto para ir para Marília. Então, você prestou o vestibular para... Foi, para biblioteconomia. Em 2006, vestibular 2006. Vamos voltar um pouquinho antes de você chegar em Marília. Lá ainda fazendo o cursinho, como você falou assim, não, eu vou fazer biblioteca? Quando eu abri o guia da Unesp, fui profissão por profissão. Porque eu falei assim, eu quero entrar na faculdade logo, porque eu já estava com 20, quase 21. E estava muito alta a concorrência de rádio e TV na Baixava e minha nota não subiu o suficiente. A TV faz onde? Pela Gasper lá ou não? É o Unesp Bauru. Unesp Bauru. E a média deles não descia e a minha média não subia. Aí eu comecei a olhar os cursos que a minha média estariam mais ou menos. Aí eu achei Bíblio, faltava um pouquinho só da minha média subir para eu conseguir passar. Aí eu passei na lista de espera. De espera. Fui para lá pensando que não ia conseguir, que eu ia voltar. Eu fui a última a ser chamada no dia da lista de espera. Era para você trabalhar em biblioteca? Depois de mim chamaram 2 pessoas só, que a gente chama de telebicho. Ligaram para elas assumir a vaga lá para estudar com a gente. E era realmente o que você queria? Era. Você se encaixou bem no... No primeiro ano você fica um pouquinho fora, assim, porque só tem disciplinas básicas. Português, um pouquinho de matemática, que a gente estuda estatística, que é um pouquinho pesado estatística, todo mundo não quer fazer matemática, mas tem. Conhecido como chato pra caramba, né? Tem um pouquinho de estatística que a gente precisa. E algumas matérias bem básicas de Bíblia. Só que a gente conhece mais já frequentando a biblioteca lá da faculdade, que você vai pegando um pouco de gosto, vendo os projetos que os professores desenvolvem, que eles têm vários projetos na cidade e tudo, aí você vai acompanhando. Sua monografia você fez o quê? Eu fiz classificação de obras espíritas. Mesmo? É um pouquinho complexo o assunto. Conta um pouquinho, me dá uma resumida nesse... É que assim, os livros na biblioteca tem aquelas etiquetas bonitinhas, né, com aquele número. E eu fui investigar aonde aqueles livros estavam sendo colocados nos acervos da USP, Unesp e Unicamp, que eles têm um site com os 3 reunidos. E aí eu fui reparar o quão diferente é na USP, é na Unesp e é na Unicamp o mesmo livro. Um coloca no número, o outro coloca no número um pouquinho mais para lá, outro um pouquinho mais para cá. Os assuntos não são idênticos. Então a gente foi ver essas diferenças. O mesmo livro não fica no mesmo lugar na estante. Por exemplo, eu vou procurar numa biblioteca, ele vai estar num acervo, num número, porque são números, né, que a gente classifica. Tem a classificação de Dewey e a Universal. Então as duas em si já tem diferença nos números,
porque a Universal já é um pouquinho mais detalhada no português. A do Dewey é só em inglês e espanhol. Mas isso, desculpa, eu sou muito leigo no assunto, mas isso não seria normal para cada... Não, se você usa o mesmo sistema. Se você usa tudo a classificação de Dewey, que ela é em inglês, o que pode diferenciar é de uma edição para outra, que alguém foi lá e na edição achou melhor tirar aquela classe, colocar aquele assunto em outro, assim, já mixar, fazer alguma alteração que seria necessária. Então, se você pega a 19ª edição, ela não é igual à 21ª. Então, na biblioteca pode ter essa diferença. Só que a gente reparou que mesmo se fosse a mesma edição, quem pegou aquele livro e foi olhar em que assunto ele ia entrar, ainda considerou uma diferença que a outra pessoa não viu. Mas ele já não vem classificado? Alguns. Agora, atual. O antigo não. Que a gente chama de ficha catalográfica. Quer dizer, por exemplo, no seu caso, você, bibliotecária, você ia catalogar. Isso. Se você pegar para catalogar, você vai catalogar diferente e classificar. Exatamente, porque eu vou ler... Embora tenhamos a mesma leitura, nós vamos ter visões diferentes. Então, só que o que a gente queria ver, porque você está usando aquele ali de base. O assunto principal é aquele, que era o espiritismo, não tinha discussão quanto a isso. Então, por que um coloca num lugar e outro no outro? Só que a gente não foi pesquisar a pessoa que fez isso. A gente só foi fazer o panorama dessa diferença. Que existe diferença. Isso, comprovar que ela existe e mostrar, olha, aqui era 133.9, aqui era 133.8. Mas a banca não deu uma espremidinha de você? Não, o objetivo era só ter esse panorama geral. Porque a USP, a Unesp e a Unicamp estão agora trabalhando mais integrado. Então, mesmo integrado, elas estão com diferenças. E eram essas coisas que a gente queria mostrar para pincelar outros trabalhos depois, de outros alunos nossos lá da Unesp. E aí ver essas diferenças para eles conseguirem se integrar. Porque quando você busca lá no site das três juntas, mas não tem, Michele, ele vai dar 10 respostas diferentes. Quando eu abro o livro, né, bem no comecinho aqui... Tem uma ficha. Tem uma ficha dele, isso, não tem? Tem. Deixa eu ver se nesse aqui que eu ganhei do Paulinho tem. Algumas edições. Ele vai falar alguma coisa assim, tipo assunto, né? Fala. Na ponta da língua, no caso aqui... língua portuguesa, aí vem a classificação dele, né? Isso, aqui língua portuguesa, estudos e ensinos, título... CDD. Isso, só que aí eles colocaram CDD, mas eles não colocaram se é a 21ª, se é a 19, se é a 18. Não colocaram qual edição. Aí às vezes você vai olhar na Biblioteca Nacional, eles têm esse livro e não está nesse mesmo número, porque a da Biblioteca Nacional eles colocaram a 21ª, por exemplo. E aqui quem fez a catalogação foi a Biblioteca... Departamento Nacional do Livro. Algumas não. 2001, algumas são mas diferentes. Não conta mesmo, não. Tem ficha que é bibliotecária quem faz e vende para editora, para publicadora. Então aqui ele já não põe essa diferença de qual edição que é. Então, quer dizer, muitos é CDU. Esse livro aqui, necessariamente ele não é espírita, mas em qualquer biblioteca ele vai estar num lugar diferente. Não, ele vai estar próximo. Vai estar próximo. Vai estar próximo, mas não exatamente o mesmo número. Ok. Algumas sim, algumas não, né? Tem essas diferenças. Bacana esse assunto que você... Eu preciso reler para ver se eu vou para o mestrado com ele. Já faz 1 ano e meio, né? Já tá. Tá na hora já? Tá esquecidinho na memória já. E pretende fazer o mestrado? Mas, basicamente. Eu tenho vontade, mas como a gente está longe de tudo aqui, tem que ir para Marília ou para Londrina e aí ficar viajando. Porque sempre tem aula mínimo, uma vez por semana e tem que ficar viajando. 4 horas de viagem de volta, então, no mínimo, né? Vamos lá. De Marília você já veio para Epitácio? Foi, direto da formatura. Já saiu empregada já? Vim para entrevista. Aí no outro dia eu já estava empregada. Já estava empregada. Aí você trabalhou na Uniesp, lá de Epitácio. Na faculdade de Epitácio. Na biblioteca. Isso, biblioteca universitária. Qual foi o trabalho que você tentou colocar em prática lá ou colocou em prática lá? Lá a gente fez uma reforma do espaço físico da biblioteca, ampliou. E aí a gente mudou todo o acervo de lugar. Toda a colocação das estantes, porque antes o acervo era fechado. Então você entra na biblioteca, tem um balcão, e aí o atendente vai buscar o livro para você. Isso não pode mais acontecer em biblioteca universitária, porque o aluno, quando vai na prateleira, ele encontra outros livros do interesse dele, que pelo catálogo ele não ia pensar na outra palavra para usar, por exemplo. Certo. Ele tem essa liberdade de entrar e andar. Então o que acontecia, você chegava, tinha aquele balcão, e você não podia entrar, a não ser que você pedisse, olha, né, eu posso entrar, e a gente ia mostrava onde é que estava o livro,
mais ou menos, e ele ficava por ali. E agora a gente abriu, então a pessoa entra direto. Ela entra, se ela quiser pegar, ela já pega, traz para o balcão, a gente empresta. Não precisa ser sempre com um funcionário. Não necessariamente ela pode trazer, ela vem atrás de um volume e pode levar duas levar ou três. Outra, isso. Que pode ajudá-la em determinado assunto, né? Aí isso é um concurso aqui em Venceslau. Isso, abriu o concurso. Você no começo do ano. se inscreveu? Em março, abril. Inscreveu? Foram 5 inscritos, 5 ou 6. Tem pouco assim a procura? Depende do salário. É mesmo? É um assunto delicado entre os bibliotecários. Acho que em todos os setores. Um salário de 3 mil a 4 mil reais dá uns 40 a 70 bibliotecários inscritos no concurso. E é sempre uma vaga só. Uhum. Então muita gente não quer nem fazer o curso porque fala, eu vou prestar concurso, é uma vaga. Mas é a sua vaga, né? Se você estudou, é a sua vaga, não importa se tem 200. Depende do ângulo que você está vendo, né? Na hora de fazer a inscrição, né? Tem outras profissões que tem 10 vagas, só que tem 300 pessoas inscritas no concurso. Então qual é, né? A diferença quando a pessoa pensa assim. E o curso é um curso gostoso de fazer. Para quem gosta de ler, para quem gosta como de ler. dizem, a gente não lê nada na faculdade, mas para quem gosta de ler é um curso bom. Não dá tempo. Bom, leitura é o nosso próximo assunto, né? Daí nós vamos entrar na biblioteca aqui de Presidente Venceslau. Pessoal, estou entrevistando hoje a Michele Tavares da Silva Bacega, ela é bibliotecária aqui em Presidente Venceslau. Antes de partirmos para o intervalo, eu vou falar do Tiago, né? Aqui em Presidente Venceslau, você precisa conhecer a coleção Paris do Tiago Joias e Relógios. Fica na Newton Prado, 25, fone 3271-3444. Arterapia Baby, a sua xará, Michele, e seu bebê andando na moda. A Arterapia Baby tem a coleção 2012, verãozão assim para as crianças, que está muito legal. Gugas Oriental Gourmet, e não é que o Gugas vem aí com sua noite tradicional, né, de delícias, dia 13 de janeiro, 8h30 da noite, R$20 o ingresso, né, o convite antecipado, 25 na hora, e você vai experimentar todas as delícias da comida japonesa, tá? Então passe por lá. Aliás, são mais de 17 pratos, bem gostoso. Dom Pedro II, em Presidente Venceslau Gugas, o telefone é o 3272-1919. Vencescred financeira para você, né? Agora o funcionário estadual também tem, além do municipal, estadual, de todas as esferas ali. Você pode fazer financiamento, empréstimos, fique muito à vontade, ok? Campos Sales 21 em Presidente Venceslau. Volto já já.